Olá, hoje vamos falar de um jejum que libera algumas respostas no céu que não vinham. Você pergunta, você pede e não obtém resposta. Como foi o jejum de Daniel também. Ele pedia respostas e demorou 21 dias para obter as respostas. Esse tipo de resposta que não vem apenas com orações comuns, não vem com pressa, não vem enquanto a alma está barulhenta, ansiosa ou cheia de ruídos interiores. A Bíblia, ela nos revela que há respostas de Deus que só se manifestam quando o nosso coração entra em um nível mais profundo de rendição, de quebrantamento e de alinhamento espiritual com o Senhor. O jejum, ele não é uma barganha com Deus. Não é um sacrifício para convencer a Deus de agir, mas é uma ferramenta espiritual que ajusta o homem para ouvir a Deus, para discernir e para receber aquilo que Deus já liberou no mundo espiritual. Jesus deixou claro que existem situações que não se resolvem sem jejum e sem orações, porque não são apenas circunstâncias naturais, mas são batalhas espirituais, resistências invisíveis e travas na alma, interferências que só caem quando o espírito assume o governo sobre a carne. Muitas pessoas oram por anos pedindo respostas e não recebem, e não percebem que Deus não está em silêncio, mas o coração está muito ocupado para escutar as respostas de Deus. Esse jejum cria um espaço interior, silencia a carne, enfraquece os seus impulsos desordenados e fortalece a sensibilidade espiritual. Quando o corpo se cala, o espírito começa a ouvir. Quando o apetite natural diminui, o apetite por Deus aumenta. É nesse lugar que respostas retidas começam a se manifestar. Na Bíblia, Daniel orou por entendimento e passou dias em jejum até que a resposta de Deus finalmente se revelou para Daniel. E o anjo lhe declarou que a resposta havia sido liberada já desde o primeiro dia, mas houve resistência no caminho. Isso nos ensina que o problema nem sempre é a falta de resposta, mas bloqueios espirituais entre a liberação e a manifestação. O jejum não muda Deus, muda o ambiente espiritual e muda quem jejua. Há respostas que exigem maturidade da nossa parte. E Deus não entrega direção profunda a corações indisciplinados. O jejum é um processo de maturação espiritual. Ele alinha emoções, corrige intenções e revela motivações escondidas. E expõe ídolos silenciosos que competem com Deus no nosso coração. Muitos realmente não recebem respostas porque no fundo não estão prontos para obedecer quando elas vierem. O jejum confronta isso, porque quem jejua de verdade não busca apenas ouvir, busca se submeter. Jesus jejuou antes de iniciar seu ministério porque precisava alinhar-se completamente à sua humanidade, à vontade do seu Pai. Seu próprio Filho de Deus se submeteu ao jejum antes das decisões e confrontos espirituais. Quanto mais nós, há respostas que não vêm porque a alma está ferida, cheia de ruídos emocionais, mágoas, medos e expectativas humanas. O jejum, quando feito com propósito e arrependimento, limpa esse terreno interior. Ele cria um ambiente onde o Espírito Santo pode falar sem ser interrompido. O profeta Isaías nos ensinou que
O jejum verdadeiro não é apenas abstinência de alimentos, mas quebra de cadeias, desfazer julgos, abandonar injustiças e alinhar o coração com a justiça de Deus. Quando o jejum é acompanhado de arrependimento sincero, perdão liberado e renúncia do pecado, a Bíblia promete que a luz rompe como a alva e a resposta vem sem atraso. Muitas respostas não vêm porque a vida espiritual ainda está desalinhada e Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quando o orgulho cai, a voz de Deus se torna audível novamente. Quando a autossuficiência cai, a dependência gera direção. Há respostas que não vêm porque o coração está dividido. O jejum expõe isso. O jejum revela se Deus é prioridade ou é apenas uma opção entre muitas. Jesus disse que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando alguém jejua assim com propósito, está declarando que Deus é mais importante que o conforto, mais importante que o prazer momentâneo, mais importante que a própria vontade. Isso sim libera autoridade espiritual, no mundo espiritual. A autoridade não vem de palavras bonitas, vem de vida rendida ao Senhor. É por isso que jejuns superficiais não produzem respostas profundas. O jejum que libera essas respostas é exatamente esse feito com verdade, não para impressionar pessoas, não para cumprir rituais religiosos, mas para se posicionar diante de Deus com fome real. A Bíblia mostra que Esther jejuou antes de enfrentar uma decisão que poderia custar sua própria vida. E Deus respondeu com fervor e favor, estratégia e também livramento. Neemias jejuou antes de reconstruir muros e Deus lhe deu direção clara, recursos e até apoio. Esdras jejuou antes de uma jornada perigosa e Deus abriu os caminhos seguros. Em todos esses casos, o jejum veio antes da resposta, antes da ação, antes da manifestação. Isso revela um padrão espiritual. O jejum, ele sempre antecipa a clareza, antecipa a sensibilidade, antecipa o alinhamento. Muitas pessoas querem respostas rápidas, mas não querem passar pelo processo que a prepara para sustentar essas respostas. Deus é Pai, não apenas provedor de soluções. Ele se importa com quem você se torna enquanto espera. E o jejum trabalha exatamente nisso. Ele mata pressa, ele quebra a ansiedade, ele ensina a dependência. Quando a ansiedade cai, a direção aparece. Quando o desespero cala, a voz de Deus se destaca. Há respostas que não vinham porque você estava pedindo com a alma muito agitada. E Deus fala em voz mansa e delicada. O jejum, ele reduz o volume da carne para que o sussurro do Espírito seja ouvido. Ele também traz revelação sobre o tempo de Deus. Nem toda resposta é para agora. Ele também traz revelações sobre esse tempo e nem toda resposta é para agora, mas todo jejum verdadeiro traz paz quanto ao tempo certo. Deus não muda as circunstâncias, mas muda a sua percepção e isso já é uma resposta. O jejum que libera respostas também confronta expectativas erradas. Ele ensina a perguntar certo, a buscar o reino antes das coisas, a desejar a vontade de Deus acima da nossa vontade. Quando isso acontece, as respostas fluem
Jesus ensinou que quem busca, encontra. Mas buscar não é apenas pedir, é alinhar o coração com aquilo que se pede. E o jejum é esse alinhamento. Ele limpa interferências, quebra resistências espirituais e fortalece o homem interior e cria um ambiente onde a resposta não apenas vem, mas permanece. Deus não libera respostas. Deus não libera respostas para serem descartadas. Ele libera respostas para transformar destinos. Por isso, quando você entra em um jejum com propósito, arrependimento e humildade e foco com Deus, respostas que estavam travadas começam a manifestar-se naturalmente. Não porque Deus mudou, mas porque você entrou num lugar espiritual onde consegue agora receber. E esse é o jejum que libera as respostas que não vinham. O jejum que abre ouvidos espirituais e destrava os caminhos e também revela a vontade perfeita de Deus. Esse é o jejum para calar todas as vozes ao nosso redor e inclusive as vozes do nosso estômago, para assim poder ouvir a voz de Deus. Então fique com essa mensagem, essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.